Corinthians e Fortaleza pelo Campeonato Brasileiro. Contrato com a Nike assinado, mandado de citação Augusto Melo e a entrevista sincera, forte e polêmica de Romeu Tuma Júnior. Bora lá, que tem muito assunto pra gente falar hoje aqui na Salazar TV. Fala pessoal, todo mundo vivão por aí? Bom, não consegui gravar ontem, na sexta, não consegui gravar, tive um problema, enfim, minha irmã teve uma hérnia inguinal, surpresa, do nada, já operou, já tá bem, mas enfim, foi uma correria danada, acabei virando madrugada, não consegui gravar, mas bora lá, antes tarde do que nunca, tem muito assunto para falar. Aliás, agora eu acho que eu tô até numa situação mais confortável para falar, principalmente do que aconteceu ontem no Parque São Jorge, depois de todos os desdobramentos, de ouvir muita gente, de entender as situações. Já tivemos inclusive resposta do Augusto Melo, entrevista do Osmar Stabile, há um contexto mais formado depois da entrevista coletiva do Romeu Tuma Júnior. Eu quero tratar com vocês sobre isso porque, não sei, acho que as pessoas estão perdendo o foco e a análise fiel e sincera de tudo que está acontecendo no Corinthians. Mas antes, a gente tem algumas informações importantes para passar, que é importante que você saiba. Então, atenção nas informações que eu vou passar aqui, antes da gente fazer aquela reflexão sobre a entrevista coletiva do presidente do Conselho Deliberativo, Romeu Tuma Júnior. Tá certo? Então, bora lá rapidinho, depois da vinheta. Bom, para começar, eu quero falar aqui sobre Corinthians e Fortaleza, jogo das 4 horas da tarde desse domingo na Neoquímica Arena. Estarei lá, vou cobrir essa partida para a TV Gazeta. O que é importante destacar aqui? É importante que a informação que a gente tem é que o Corinthians vai entrar com um time completamente reserva. Talvez o Breno Bidon de titular, porque de novo ele deve ser preservado do jogo de quarta-feira, talvez. Porque depois da partida contra o Palmeiras, se o Dorival já estava com dúvida antes do jogo, talvez tenha ficado com ainda mais dúvida, porque o Carrilho não fez um grande jogo e o Breno Bidon entrou muito bem. Será que ele vai trocar Bidon pelo Carrilho na próxima quarta-feira? Você faria essa troca? Coloca aqui nos comentários se você faria essa troca. Eu faria essa troca, pela fase do Carrilho e pela fase do Bidon. Porque na dinâmica, na parte tática, na formação, na estrutura do time, não mudaria praticamente nada. É uma questão realmente puramente individual, técnica e da fase de cada um dos jogadores. Eu faria essa troca. Vamos ver, vamos ter que aguardar amanhã. Uma eventual titularidade do Breno Bidon pode ser um grande indício do que vai acontecer na quarta-feira. Mas, enfim, é isso. O Corinthians focado, preservado para o jogo de quarta-feira, um jogo decisivo. O Corinthians tem um empate, vai para o Allianz Parque, vale vaga nas quartas de final, é contra o seu maior rival, vale muito dinheiro, vale ficar vivo numa competição que pode render ainda mais dinheiro, que pode render um título para o Corinthians, que é sim algo palpável, diferentemente do Campeonato Brasileiro. Enfim, essa é a situação. Corinthians e Fortaleza na Neoquímica Arena vai precisar muito do apoio da torcida. O Fortaleza está longe de viver grande fase, mas o Corinthians no Campeonato Brasileiro também. E aí é o grande problema, porque é aquilo que eu falo, e aí não é culpa do Dorival Júnior. Ele precisa mesclar, ele precisa poupar, ele precisa rodar o elenco por causa dessas situações que são inerentes da temporada de todos os clubes, principalmente de um clube como o Corinthians. E aí como é que faz com um elenco desse? O grande problema do Corinthians é elenco. Falei aqui no pós-jogo depois da partida contra o Botafogo. O Corinthians provou no segundo tempo que tem um grande time. Enfrentou um adversário difícil fora de casa em desvantagem e amassou os caras. Agora, quem viu o primeiro tempo sabe do que eu estou falando, né? O Corinthians não tem elenco. O elenco é muito mal montado, assim como nas temporadas anteriores. O elenco é muito mal montado. Mas isso não é culpa do Dorival. Tá certo ele de ter que rodar porque precisa. E se não jogar bem, se os caras não entregarem, meu amigo, o menos culpado ali é o Dorival Júnior. Porque quando ele teve os caras que entregam mais tecnicamente, a gente viu o Corinthians jogar bola. Contra o Palmeiras e no segundo tempo contra o Botafogo. É isso. Corinthians amanhã, então. Reservaço, é a informação que a gente tem. E com o retorno aí do Garro e do Martínez, que cumpriram suspensão, voltam, ficam à disposição, mas devem começar de qualquer maneira no banco de reservas. Tá certo? É isso. Corinthians e Fortaleza. Corinthians não vence há 3 jogos no Campeonato Brasileiro, tem uma vitória nas últimas 8 rodadas. É muito pouco. Uma vitória nas últimas 8 rodadas do Campeonato Brasileiro.
vai jogar em casa contra um adversário fragilizado. Seria, assim, fundamental conseguir estes 3 pontos. Vamos ver de que maneira. Será que colocando os titulares para jogar ali 45, 30 minutos? Acho que dá, né? Dá para jogar ali 20, 30 minutos e arrancar essa vitória, porque ela é fundamental para o Corinthians no Campeonato Brasileiro. Aguardemos, amanhã estarei lá e vamos acompanhar, inclusive amanhã teremos o pós-jogo do Salazar. Valeu? Bora lá então falar do mandato de citação do Augusto Melo. Bom, antes de qualquer coisa, eu esqueci até de pedir para você se inscrever, então quebra essa para mim. Já batemos os 13 mil inscritos, um pouco mais de um mês de canal. Fica lá, se inscreve, compartilha esse vídeo com os amigos, comenta o que você acha, já deixa o like, porque vai valer o like aqui nesse vídeo, não tenho nenhuma dúvida, muita informação e opinião para você. Bora continuar. Mandado de citação entregue ao Augusto Melo, informação exclusiva da Gazeta Esportiva, assinada por mim, matéria importante, atualização sobre o caso Vaidebet. Agora, como eu disse, um grande advogado para mim, a coisa começou para valer, né? Porque houve uma investigação, houve um indiciamento, o Ministério Público fez a avaliação, denunciou o caso, a Justiça acatou o pedido e agora, meus caros, agora começou para valer. A juíza do caso emitiu um despacho para que fossem comunicados os indiciados. Augusto Melo é um deles. Depois de 8 dias do oficial de justiça tentando encontrar o Augusto Melo, ele conseguiu se reunir com o presidente afastado do Corinthians no escritório do Dr. Ricardo Jorge, que foi diretor da gestão Augusto Melo e que também integra a defesa do Augusto Melo agora no caso Vaidebet. Dentro do escritório do Dr. Ricardo Jorge, Augusto Melo recebeu em mãos o mandado de citação. Nada mais é do que ele tomar ciência da denúncia no qual ele vai ter que se defender a partir de agora. Ele tem 10 dias para colocar ali, apresentar ali de que maneira ele pretende se defender daquelas acusações. Por exemplo, de que maneira ele vai apresentar as provas que ele tem ou que ele pretende obter, as testemunhas, quais testemunhas ele vai convocar, ele vai querer convocar para falar em favor dele, ele vai ter que citar agora. Quais serão essas testemunhas? Enfim, ele vai ter que responder à acusação, se defendendo e mostrando de que maneira ele pretende apresentar provas e quem serão as testemunhas que ele também pretende levar ao caso. Ele tem 10 dias para tudo isso, a partir desta segunda-feira, 4 de agosto, ou seja, até o dia 13 de agosto, o Augusto Melo terá de entregar tudo à Justiça, a resposta à denúncia que ele sofrer agora com esse mandado de citação em mãos. É uma citação porque ele toma ciência, a partir disso, tudo que vier da juíza se torna uma intimação. Como eu disse aqui, agora começou para valer. Augusto Melo realmente vai ter que, enfim, vai ter problemas aí, vai ter que se defender na justiça e tentar provar que as provas circunstanciais, as provas obtidas pelo Ministério Público através da investigação da Polícia Civil, ele vai ter que provar que não é aquilo, né? Há um desenho, há um cenário completamente montado em cima de diversos indícios e ele vai ter que mostrar que aqueles indícios não são verdadeiros ou não fazem sentido ou não incriminam ele em nada. Uma tarefa, olha, que pelo que eu tenho escutado, não será das mais fáceis, porque esses indícios bastam para uma condenação. Isso é muito comum em crimes do colarinho branco. Você não tem ali uma foto, né, um fato, porque normalmente isso é feito dessa maneira, com empresas laranjas e tudo mais, mas os indícios constam muitas vezes como provas e se isso acontecer com Augusto Melo, ele pode ser condenado. Enfim, essa é a situação. Ele tem agora aí 10 dias a partir de segunda-feira para se manifestar, para responder a essa acusação, um dado bem importante e que a gente vai continuar acompanhando por aqui. Tá certo? Bora lá continuar com as informações.
Bom, além do caso Vaidbet, a gente agora também vai ter que acompanhar a investigação do Ministério Público em cima dos cartões corporativos do Corinthians. O Ministério Público pediu o levantamento dos cartões corporativos do Corinthians de 2018 até 2023. A gente vai pegar então o segundo mandato inteiro do ex-presidente André Sanches e o ex-presidente Duílio Monteiro Alves. Eles querem entender se houve ali a apropriação indébita e já fizeram diversas convocações para oitivas. Vamos acompanhar o presidente atual do Corinthians, Osmar Stabile, os responsáveis à época, os diretores financeiros à época também já foram convocados, além dos ex-presidentes. Enfim, o Corinthians, no caso representado pelo Stabile, a gente vai ter que acompanhar de que maneira vai acontecer e quais serão os desdobramentos dessa apuração do Ministério Público, que vai poder, ao fim disso, também oferecer o caso para a Justiça ou não, ou arquivar, ou solicitar um andamento mais extenso dessa apuração. É matéria do GE, confirmada não, enfim, é uma matéria do GE que a Gazeta Esportiva também divulgou, é um fato que está no seu início, na fase embrionária e que a gente vai ter que acompanhar. O que é importante destacar aqui, que o lado bacana disso é que eles terão que puxar, os bancos terão que fornecer absolutamente todas as faturas, e aí saberemos que essas faturas são reais, vão ter que puxar todas as faturas desses anos 2018 até 2023 e entender de fato gasto a gasto ali. Qual que é o grande lance aí? É entender se houve apropriação indébita ou não. E aparentemente não houve. Por que eu estou falando isso? Porque eu, quando consultei esses órgãos internos, isso que o Ministério Público vai fazer agora, eu tomei o cuidado, logo quando apareceu as primeiras faturas do André Sanches, eu tomei o cuidado de ir atrás. Eu fui atrás, quem era o responsável? Quem era o presidente do CORE à época? Quem era o diretor financeiro do André Sanches à época? Quem assistiu aqui, eu falei aqui na Salazar TV, aqui tem vídeo aqui com isso registrado. Falei, olha, eu fui atrás dos caras. Que é isso, tem que ir atrás de quem tinha que ter fiscalizado, além do André Sanches, claro, que gastou o cartão, além do Duílio Monteiro Alves, que tem que explicar. Por quê? Porque estes caras que eram os responsáveis pela fiscalização, são eles que, em tese, deveriam comunicar os ex-presidentes sobre algum gasto indevido e cobrar por estes gastos indevidos. Porque se eles não foram cobrados, como que você vai comprovar uma apropriação indébita? Para quem não sabe, a apropriação indébita, você tem que consumar os gastos, você tem que tomar posse de algo sem a autorização, sem a permissão do verdadeiro dono. Eu vou falar mais sobre isso mais para frente no vídeo. Então, por exemplo, mas resumindo é assim, eles foram notificados e não quiseram pagar? Vem cá, você gastou aqui num restaurante, que negócio é esse aqui? Você tem que devolver isso aqui. Não, eu não vou devolver. Isso é apropriação indébita. Agora, se ninguém cobrou os caras, se os caras apresentarem qualquer justificativa ali, não, mas era uma reunião com o empresário X, e aí, como é que faz? Por isso que eu estou falando aqui, é uma investigação do Ministério Público sobre a apropriação indébita dos cartões do Corinthians. Nessa investigação, eles podem encontrar diversos gastos ali com referência a gastos pessoais, certo? Certo, como a gente já tem visto, acho que não vai ser muito diferente do que a gente tem visto. Agora a gente tem que entender qual é o crime disso. O crime disso pode ser a apropriação indébita. O que eu fiz? Eu fui atrás de ouvir especialistas da área, que me explicaram que para se consumar a apropriação indébita, a pessoa que se utilizou do cartão, ela precisa ter feito isso sem a concordância do dono do cartão, que no caso é o Corinthians. Para isso, o clube tem os órgãos fiscalizadores que deveriam, à época, ter feito alguma cobrança para ressarcimento ou controle daquela situação. Se a utilização do cartão, que é uma prerrogativa do presidente, não foi em nenhum momento, cobrada ou alertada sobre nenhum gasto por estes que são os responsáveis à época, de que maneira você vai configurar a apropriação indébita? Percebe? Esse é o X da questão. E o que eu estou falando aqui para você não é uma opinião, uma informação. Eu não sou advogado. Eu fui atrás de pessoas para entender exatamente o que significa a apropriação indébita, que é o crime que vai ser investigado nessa investigação do Ministério Público. Tá certo?
Então tá aqui informação para vocês, estou indo atrás disso, estou apurando isso, vou seguir acompanhando, obviamente, sempre atualizando sobre cada passo dessa investigação, como aconteceu em cada passo da investigação da VaidBet. Vocês sempre vão me ter aqui falando sobre os fatos e as informações disso. No momento, é isso, investigação aberta, oitivas marcadas e apuração sobre o crime de apropriação indébita, que eu fui me informar o que de fato significa isso, é essa a situação e vamos seguir acompanhando. Tá certo? Agora bora lá falar do contrato da Nike. Bom, o contrato do Corinthians com a Nike foi assinado nesta madrugada. Eu vou falar para vocês por que ele foi assinado de madrugada. Antes, já deixou o like? Rapidinho, clica ali, não custa nada para você, clica no like que você ajuda demais a gente aqui a continuar com o canal. Valeu? Obrigado, já fica aqui meu agradecimento. Se você não é inscrito, se inscreva e vamos que vamos aqui com as informações, tá certo? Bora lá, o contrato do Corinthians com a Nike, vocês sabem, a gente já tinha falado aqui, todo mundo já tinha falado do acordo do Corinthians com a Nike, como eu já tinha explicado lá atrás, a gente explicou isso também em primeira mão. O que o Corinthians fez lá atrás não foi assinar com a Nike, foi assinar um MOU, que é um memorando de intenções, assinou esse memorando de intenções para acertar as cláusulas. O memorando de intenções ele tem uma data, ele tem um vencimento, dentro desse vencimento o Corinthians acertou as cláusulas ali de dentro do contrato, algumas coisas peculiares. Eu vou trazer mais informações para isso para vocês durante a semana sobre principalmente uma cláusula muito importante que trata sobre a entrega dos uniformes, de camisas, de produtos que você, corintiano, muitas vezes quer comprar e não consegue, ou que acaba rápido, ou que não tem nas lojas. Foi um grande problema na relação do Corinthians com a Nike, com seus torcedores nos últimos anos. Há uma esperança de que esse problema tenha sido resolvido. Este contrato vai apresentar uma dinâmica diferente. A Nike vai precisar entregar para receber dinheiro. Então ela está, entre aspas, nas cordas agora, ela não ficou numa situação muito confortável, ela vai ter que entregar esses materiais. Não estamos falando só de valor, o contrato de 1,3 bi, não. Cláusulas importantes que interessam demais a você, torcedor do Corinthians, que está atrás dos materiais, que quer comprar materiais do clube, materiais oficiais. Tá certo? Em breve a gente vai ter mais informações sobre isso, mas eu quero dar um bastidor para vocês aqui, um bastidor que vale um like no vídeo, hein? Vale esse like aqui no vídeo para esse bastidor. Este contrato foi assinado às 2 horas da manhã desta sexta para o sábado. Sabe por quê? Porque o Osmar Stabile, depois que todo mundo assinou, o pessoal do marketing do Corinthians assinou, o pessoal da Nike assinou, o pessoal da Fisi assinou, o pessoal do marketing do Corinthians assinou, né? O Vinícius Manfred, o Leonardo Pantaleão, do jurídico, todo mundo assinou. A última assinatura seria do Osmar Stabile, certo? Ele tinha que assinar. Antes de assinar, ele quis conferir como que ficou tudo. Todo mundo assinou, tudo bem, mas ele quis dar uma última olhada. Nesta última olhada, ele foi nos pontos principais ali, os pontos chaves da negociação, multa e tudo mais, valores e tudo mais. Deu uma pincelada, pelo que eu fiquei sabendo, deu aquela pincelada, aquela olhada, isso aqui é isso mesmo, isso aqui é isso mesmo, tal. Só que aí o Osmar Stabile pediu para ver, ontem à tarde, a questão da premiação. Quando ele olhou a questão das premiações, porque no contrato, como já era no outro, ele consta premiações que o Corinthians tem a receber da Nike em caso de metas alcançadas, não só de vendas, mas também de títulos do time de futebol. Então tá lá, se o Corinthians for campeão paulista, a Nike paga um valorzinho ali, pá. Campeão da Copa do Brasil, um valor. Campeão brasileiro, outro valor. Campeão da Libertadores, outro valor. O Corinthians recebe premiações por títulos alcançados no campo a serem pagos pela Nike. Dentro dessas premiações, estava constando ali no contrato atual que o Corinthians teria um valor a receber se fosse campeão e que se fosse vice-campeão, o Corinthians receberia cerca de 20% menos do que o valor da premiação para o campeão. Certo? Então, Corinthians, você não foi campeão, você bateu vice, então você não vai ganhar esse valor aqui, você vai ganhar menos, mas eu te dou uma premiação, certo? Certo. Pois bem, senhores, Osmar Stabile, como eu tenho falado aqui já falei aqui no caso do Yuri Alberto, na questão da multa do Yuri Alberto e algumas outras questões, como eu falei também sobre a negociação inicial dele com a Nike, o Osmar Stabile percebeu que havia esse decréscimo de valor sobre o campeão e o vice na premiação da Nike.
Enfim, ele virou e falou, não foi isso que nós combinamos. A verdade é essa, a informação é essa. Ele virou e garantiu que não foi aquele o combinado. Não foi esse o combinado. É o mesmo valor para campeão e vice. Se o Corinthians for campeão, ele vai ganhar a mesma premiação do que se for campeão. Não vai ganhar menos se for vice. Se for para a final ou se ficar em segundo lugar no Campeonato Brasileiro, por exemplo, a premiação combinada lá atrás, naquele dia, é de que o Corinthians ganharia a mesma coisa. Que a premiação seria idêntica para o vice, se o Corinthians for vice. Isso, palavras do Osmar Stabile para as pessoas que lá estavam. E falou, eu não assino porque não foi isso que eu combinei. Se não foi o que eu combinei, eu não vou assinar. Por que mudaram sem a minha autorização? Mudaram isso aqui sem a minha autorização, eu não vou assinar. O que eu soube é que isso causou um pânico nas pessoas envolvidas, um desespero. Por quê? Porque estava tudo certo, tudo assinado. Não é simples você, numa sexta-noite, encontrar todo mundo de novo, porque tem que encontrar as pessoas da Fisia, da Nike, quase de madrugada, enfim, para querer renegociar uma cláusula que já estava assinada. Porque aí começa, não, o combinado era esse, ele não, o combinado não era esse, não, mas agora, pelo amor de Deus, nós vamos perder a data do vencimento, vai vencer o MOU, como é que vai fazer? Vai voltar a estaca zero, os caras vão ficar bravos do lado de lá. Foi um desespero. Foi um desespero. E senhores, sabe o que aconteceu? Todo mundo cedeu, porque Osmar Stabile não deu para trás, avisou que não ia assinar, que ia pôr tudo por água abaixo, começar do zero, enfim. A verdade é que ele apertou aquele botãozinho e falou, não quero saber, mano. Cada um aí que dê seus pulos, mas ou faz o que a gente combinou sem alteração, ou eu não assino. E foi isso que aconteceu. O bicho, pelo jeito, eu tenho ouvido muito isso, o bicho é bravo na hora de negociar, viu? O cara realmente, enfim, conseguiu. O Corinthians vai ter as premiações para primeiro e segundo lugar idênticas. Então, a premiação já estava garantida se for campeão dos campeonatos que disputar, só que se for segundo, também vai receber a premiação como se fosse campeão. Ele conseguiu que alterassem isso, que todo mundo assinasse, e aí às 2h da manhã mandaram para ele assinou e o Corinthians então tem um novo contrato com a Nike. Tá aí, uma informação de bastidor para vocês. Vale o like, não vale o like? Não vale compartilhar esse vídeo? Manda para todo mundo, estou sempre de olho aqui nos bastidores do que está acontecendo, informação importante e relevante, porque mostra a postura. Por que essa informação é importante? Porque nós temos uma diretoria interina e nova. É importante a gente entender como as coisas funcionam, como que os contratos estão sendo negociados. É por isso que eu vou atrás de entender esse bastidor. E aí, a ideia é essa, trazer informação para vocês. Foi isso que aconteceu e foi por isso que o contrato foi assinado às 2h da manhã, como ele disse hoje em entrevista lá no Parque São Jorge. Que eu estranhei, 2h da manhã, eu fui atrás de tentar entender. Enfim, foi isso que aconteceu. Tá certo? Informação para vocês. E agora, vamos falar do quê? Vamos falar da entrevista, na verdade, né? Vamos falar da entrevista de Romeu Tuma Júnior. Bora! Bom, senhores e senhoras, bora lá falar então da entrevista do Romeu Tuma Júnior, do qual estive presente, inclusive abri a entrevista coletiva com um questionamento. E olha só, antes de mais nada, se inscreve aqui no canal. Você ficou até agora aqui no vídeo, se inscreve no canal, dá essa força, dá essa moral. Aliás, antes de mais nada, meu muito obrigado do lado de cá. E vamos falar dessa entrevista do Romeu. Gente, para começar... eu não vou ficar aqui pontuando cada tópico, tudo que ele falou, porque isso vocês já viram. Tem matéria da Gazeta Esportiva lá, enfim, tem diversos vídeos por aí, tem na Corinthians TV. Vocês já viram tudo que o Romeu Tuma Júnior falou. Depois vocês viram a resposta do Alê, presidente da Gaviões da Fiel, e vocês muito provavelmente já viram Augusto Melo se manifestando lá no Parque São Jorge, assim como Osmar Stabile, tá? O que eu quero fazer aqui é uma análise, uma reflexão. Eu vou dar a minha opinião em cima das informações que eu tenho. A minha opinião não é baseada só no que eu acho, porque eu penso assim da vida. Não. É baseado no que eu conheço do Corinthians, do que eu sei que acontece lá dentro, das informações que eu tenho de bastidor e de tudo que está acontecendo, que não aparece nas câmeras, que muitas vezes eles não te falam. Como eu sei de muito bastidor, como eu acompanho aquilo a fundo,
eu tenho a minha opinião e a minha análise sobre toda essa situação. E é sobre isso que eu quero conversar com vocês aqui nesse tete-a-tete. Fiz algumas anotações aqui para não esquecer, mas enfim, resumindo, bem resumido, o Romeu Thomas Júnior lembrou quem ele é e a história dele mais uma vez, voltou a falar da reforma do Estatuto, que é a favor de extinguir os cartões corporativos, que as organizadas deixaram os sócios assustados, que é contra a SAF e a Safiel, pediu as notas da gestão do Duílio da matéria do GE, pediu essas notas porque elas não estão no clube, pediu para a própria reportagem apresentar essas notas, fez comparações dos casos do Andrés e do Augusto, falou que vai marcar a eleição indireta rapidamente, assim que o Augusto for afastado, se ele for afastado, e cometeu gafes, né? Essa é uma situação. E desabafou, falou palavrão, bateu na mesa e tudo mais. Tá? E do André Sanches. Teve cuidado ao falar do caso do André Sanches. Explicou a situação de apropriação indébita. E eu tenho uma novidade aqui para vocês, fica no vídeo que eu vou falar. Lembrou que não tem previsão estatutária para expulsão. E aqui uma última informação do Andrés que eu estou anotando. Tá certo? Esse é o resumo do que a gente tem para conversar aqui dessa entrevista do Romeu Thomas Júnior. O que eu preciso explicar para vocês, e não é só explicar, algumas coisas aqui que ele fala e elas são utilizadas de maneira deturpada, e outras que não, e outras que ele merece a crítica porque ele merece mesmo. De que maneira que eu enxerguei essa entrevista coletiva do Romeu Thomas Júnior? Para mim, uma entrevista surpreendente, porque eu imaginava uma entrevista protocolar, sem grandes novidades, dele falando ali das coisas do estatuto e tudo mais, como que vai ser o rito disso, aquilo. Então, a entrevista me surpreendeu. E eu achei uma entrevista forte. Você pode concordar ou discordar do que ele falou, mas que a entrevista foi forte. Repercutiu demais. O tom foi um tom elevado para muitos assuntos. Algumas frases ditas ali me surpreenderam, foram fortes. Então, para mim, foi uma entrevista surpreendente e forte. Se ela foi boa ou ruim é outra coisa. Mas surpreendente, forte, de alta repercussão. Talvez tenha sido essa a intenção. Em cima disso, gente, vamos lá, a gente tem que entender uma coisa. Você tem visto, você acompanha conselhos deliberativos se manifestando dessa maneira por aí? Será que os torcedores de São Paulo, Palmeiras, Flamengo, Botafogo, Atlético Mineiro, um modo geral, o torcedor médio, será que ele sabe quem é o presidente do Conselho Deliberativo? Provavelmente não, né? Você não vê essas pessoas conhecidas ou nos noticiários, você não vê. Isso acontece no Corinthians. Isso é uma evidência da crise institucional que o Corinthians tem vivido. Porque crise institucional de seus departamentos e das pessoas que gerem o clube, ela vai esbarrar justamente no Conselho Deliberativo, porque é o Conselho quem decide e toma as rédeas das decisões e das apurações sobre os casos institucionais. Por isso que estamos falando tanto do Conselho Deliberativo do Corinthians nos últimos tempos, certo? Esse é o motivo. Agora, você vai falar para mim assim, Corinthians começou nisso agora? Começou com a gestão Augusto Melo? Obviamente que não. Então, eu quero que você lembre de algo que eu já falei há um tempo atrás aqui, e já falei há um tempo atrás, inclusive no podcast lá no Futeboteco, dos amigos lá do Futeboteco, no Tomando Uma com o Thiago Salazar, que eu gravei lá com eles. Quando eu falei, onde estavam essas pessoas? Augusto Melo e seus aliados. Onde estavam? A imprensa sempre fez o seu papel, mas o papel da imprensa, ele tem efeito prático zero dentro do futebol se as pessoas responsáveis não tomarem nenhuma atitude. Eu vou dar um exemplo aqui. Eu fiz matéria sobre o Profut, sobre o Corinthians. Está passando o limite do Profut, afetando a lei geral, afetando a lei do Profut. O que pode denunciar o Augusto Melo como gestão temerária. Um dos impeachments dele, oferecidos pelo CORE, fala justamente sobre isso.
Lá atrás, eu acho que em 2020 ou 2021, eu fiz matéria dizendo que o André Sanches, não estava cumprindo com as determinações da lei do Profut, que o Corinthians poderia sair do Profut, do Willian Monteiro Alves tem que ir para Brasília para resolver este problema, porque senão o Corinthians poderia sair do Profut, porque o André Sanches não cumpriu com as determinações de contrapartida da lei do Profut. Eu mostrei com os números quanto que ele gastou, quanto que estava no balanço, quanto a mais ele gastou, aquela porcentagem, o que dizia a lei e tudo mais que o Andrés cometeu lá atrás, tá? A matéria na Gazeta Esportiva, é só escrever Profut, André Sanches, Gazeta Esportiva, você vai encontrar essas matérias assinadas por mim lá atrás, quando muita gente aí não lembra, né? A própria torcida não repercutia esse tipo de matéria. Se eu dou uma matéria dessa hoje, ela repercute muito. Naquela época eu fiz matéria e não repercutia tanto assim. Essas pessoas aí de redes sociais que agora estão ali de olho, naquela época eu não sei onde estavam essas pessoas, né? Mas enfim, por que eu estou falando isso? Recentemente eu fiz uma matéria, Marcelo Teixeira no Santos ultrapassou assim, a gestão temerária. Para dar gestão temerária você tem que bater 20% de gasto acima do que você faturou no ano anterior. O Marcelo Teixeira bateu 26% no Santos. Eu fiz matéria. Tá aí, recente, coisa de meses atrás. Sabe o que aconteceu? Nada. Porque ele tem o Conselho Deliberativo aqui, ó, na mão. Porque o presidente do Conselho Deliberativo é aliado dele. Quando o Romeu Thomaz Júnior quis a expulsão do André Sanches, lá atrás, sabe o que aconteceu? Nada. Por quê? Porque o André Sanches tinha o apoio da mesa diretiva do Conselho Deliberativo. Todo mundo sabe disso. Certo? Certo. Por que eu estou falando isso? Quando você, corintiano, reclama da atuação do Romeu Thomaz Júnior, que pode ter cometido alguns abusos ou não, enfim, opinião de cada um, mas a atuação dele, o fato dele estar tão presente no noticiário, dando entrevista, respondendo questionamentos, chamando a torcida para reuniões, como ele fez nos bastidores, chamando as lideranças que em alguns momentos não quiseram se reunir com ele, chamando as lideranças, chamando a imprensa, dando entrevista, mostrando, não colocando nenhum caso para debaixo da gaveta, para dentro da gaveta, mandando tocar tudo, mandando apurar, botando para votar no conselho. Repara, o Romeu Thomaz Júnior, você pode gostar ou não gostar dele, pode falar se eu estou defendendo ou se eu não estou defendendo ele, não tem problema nenhum. Porque eu sou justo, estou trabalhando com fatos e com memória. O Romeu Thomaz Júnior está fazendo exatamente tudo aquilo que grande parte do corintiano, principalmente o torcedor do lado de fora do Parque São Jorge e da organizada, pediu. O que a gente sempre cobrou como imprensa, e que a torcida também de algum tempo para cá vem sempre cobrando, era justamente atuação, fiscalização, cobrança, botar os caras no plenário para responderem, para serem eventualmente punidos, se assim fosse decidido. É exatamente o que o Romeu está fazendo. O que a gente pode cobrar do Romeu Thomaz Júnior, como o caso do Augusto Melo é um caso muito emblemático, o que a gente pode cobrar do Romeu Thomaz Júnior é a mesma régua. Falou, ó, aqui vai ter que ser igual ali. Vai ter que andar, vai ter que apurar e vai ter que botar para votar. Se lá na frente ele não botar para votar, aí vale a crítica. Pô, por que votou do Augusto e não vota do Andrés? O resultado não tem que ser exatamente o mesmo. Cada caso é um caso. Mas que eles têm que ser apurados e levados ao plenário, isso, na minha opinião, é inegociável. Como o caso do Armando, como o caso do Rosala, como o caso do Rubão, do Mané da Carne e de todo mundo que tiver lá na comissão de ética, por algum caso. Cada um que responda pelo seu, mas todos têm que ser apurados e levados ao plenário. Essa é a minha opinião. Aí vale a cobrança para cima do Romeu Thomaz Júnior, caso ele não esteja usando a mesma régua para todo mundo.
Mas, por enquanto, o que nós temos para falar do Romeu Thuma Júnior neste sentido? Sabe por quê? Vamos lá, eu quero voltar aqui. Ele lembrou quem ele é, tudo que ele fez lá atrás, contra o Andrés e tudo mais. Certo? Certo. E aí, vale a defesa. Vale ser justo falar aqui. Qual é o único cara ali que nunca teve cargo na gestão da renovação e transparência? Romeu Thuma Júnior. Quem que pediu a expulsão do André Sanches? Romeu Thuma Júnior e mais 10. Quem que foi para a justiça contra o André Sanches? Romeu Thuma Júnior sozinho. Isso é um fato. E a torcida organizada, quando ele citou, é outro fato. Ela cobrava do jeito que ela cobra agora? Não. Ela participava da vida política do Corinthians como ela participa agora? Não. E que bom que isso mudou. Eu acho muito positivo, que bom que isso mudou. Quer ver um exemplo? Eu fazia matéria para a Gazeta de política e muitas vezes, não só na Gazeta, eu sei que outros colegas passavam por isso também. Ah, cara, matéria de política não dá audiência. Hoje ela dá, hoje ela bate as mais lidas do site da Gazeta. O torcedor mudou. Perfil do torcedor. O torcedor hoje ele fiscaliza, ele quer saber, ele aponta, ele cobra até a imprensa. Isso é benéfico, isso é bom, isso é bacana, isso é legal, que bom. Só que o torcedor está se perdendo. Porque quem pode fazer alguma coisa é o Conselho Deliberativo. O torcedor do Corinthians, a organizada, tem que pressionar o Conselho Deliberativo a fazer as coisas andarem, a não engavetar tudo. E a organizada nunca fez isso. Nunca. Ou fez de uma maneira muito branda. Não é como é agora. Eles sabem do que eu estou falando. Que nunca foi como tem sido agora. Certo? Só que o Conselho também nunca foi como tem sido agora. O Conselho está fazendo aquilo que todo mundo sempre quis. E sabe o que está acontecendo? É lamentável, cara. É lamentável. A gente está vendo a torcida organizada do Corinthians e o Conselho brigando entre si, querendo a mesma coisa. Os dois querem a mesma coisa. E pela primeira vez, a gente tem um Conselho que não engaveta, que manda as coisas seguirem, que vota, que tira, que põe, que não sei o quê, que apura, que manda investigar, que chama, que faz a Comissão de Justiça trabalhar, que faz a Comissão de Marketing trabalhar. Quem levantou os absurdos que estavam acontecendo no fiel torcedor, que o Romeu inclusive expôs nessa coletiva, foi a Comissão de Marketing do Conselho Deliberativo. Foram eles que puxaram os números todos e falaram, peraí, olha como é que estava o fiel torcedor, olha como é que está, olha as reclamações, olha isso, olha aquilo, olha, levanta, investiga, explica isso daqui. Foi a Comissão de Marketing do Conselho que fez isso. A Comissão de Justiça, antes da polícia, mandou todo mundo ser chamado para apurar o caso Vaidebet. E de fato, como disse o Romeu, o resultado dos dois relatórios é praticamente o mesmo. Tirando a parte criminal, óbvio. Cara, o Conselho do Corinthians está sendo de fato um órgão fiscalizador, documental. Essa gestão do Osmar Stabile está pagando agora para Ernest Young mostrar os resultados da investigação feita nos contratos das gestões anteriores. Começou a pagar algo revelado por mim pela Gazeta Esportiva. Porque tinham engavetado. E quem estava cobrando esses contratos das gestões anteriores? O Conselho Deliberativo. Tem diversas matérias, notas, entrevistas aí para provar isso. Quem me acompanha sabe. Portanto, senhores, acordem. Vocês estão brigando entre si, querendo a mesma coisa. Vocês tinham que estar lado a lado, juntos, unidos. A torcida tem que pressionar? Tem que pressionar. Claro que tem que pressionar. Mas é fato que ela deve para o clube, não é fato? Não é ela manda para minha conta. Manda para minha conta. A torcida não tem controle nenhum de quanto ela deve. E os 3 milhões que o Romeu citou lá, eu sei do que se tratam de perdões das gestões passadas.
E as torcidas sabem, porque isso foi discutido na Assembleia do Gaviões da Fiel. Isso foi discutido na Assembleia do Gaviões. Não foi? E não tem problema nenhum. Eu sei que a torcida vai chegar num acordo, vai querer pagar. Eu tenho certeza disso. Assim como o conselho e o clube, eu tenho certeza que vão também chegar num acordo, qualquer coisa parcela, ver como é que faz, abate daqui, abate dali, mas resolve, paga o clube, um abraço, tudo bem, tá tudo certo. Eu não tenho nenhuma dúvida. Nós estamos falando de corintianos, a torcida organizada do clube. Eu não tenho nenhuma dúvida que isso pode ser resolvido numa boa. Agora, é lamentável, cara, perceber a oportunidade que o Corinthians está perdendo. A minha sensação é essa, que o Corinthians está deixando passar uma enorme oportunidade, mais uma vez, oportunidade de mudança, oportunidade de um marco, de um divisor de águas, de falar daqui para frente não vai ser mais como era. Daqui para frente, o lado de fora do Parque São Jorge vai estar atento ao que acontece dentro do Parque São Jorge. Daqui para frente, conselho nenhum vai engavetar nada. Todo o presidente do conselho vai ser pressionado e cobrado. Tem que ser assim. Daqui para frente, o conselho vai cobrar e fiscalizar a gestão. Cara, isso aqui é para ser um marco. Isso aqui é para fazer história. É para mudar o Corinthians para sempre. E sabe o que está acontecendo? Os caras estão brigando. Querendo a mesma coisa. No fundo, querendo a mesma coisa. Você que é da organizada, fala para mim. Em algum momento teve algum presidente do Conselho Deliberativo que fez o que o Romeu está fazendo? E você, Romeu Tuma Júnior, em algum momento teve alguma organizada que cobrou as ações políticas do clube como tem agora? Caramba, meu! Então sentem e conversem, vocês querem a mesma coisa. Vocês querem a mesma coisa e estão brigando. E o Augusto Melo, sabe o que ele está fazendo? Estava no Parque São Jorge nesse sábado, surfando nessa onda, percebendo que essa briga pode dar a ele a oportunidade de voltar mesmo depois de fazer tudo o que a polícia disse que ele fez. Essa é a situação. E eu entendo também um pouco da revolta do Romeu Tuma Júnior com a questão da torcida, não só por causa dos casos lá de trás. Vamos falar de agora. A torcida do Corinthians está muito empenhada com a questão do André Sanches, não está? Muito empenhada, querendo rápido que se resolva, que ele seja expulso. Queria que o Romeu fosse lá e desse uma entrevista detonando, falando que vai expulsar o André Sanches e tal. Queria isso, não queria dele? Não teve e não vai ter por uma questão óbvia. Vamos lá. Peguem as entrevistas do Romeu Tuma Júnior durante um ano de apuração do caso Vadibet e mostra pra mim em que momento que ele foi assim. Ontem nós vimos o Romeu forte, firme contra o Augusto Melo, falando um monte, que não pode voltar por causa disso, por causa daquilo, o que ele fez, o que ele não fez. Bateu forte mesmo no Augusto Melo. Fato. Mas hoje é possível qualquer torcedor falar assim do Augusto Melo, porque hoje nós temos evidências apontadas pela polícia, pelo Ministério Público. Nós temos provas apresentadas pela polícia, pelo Ministério Público e pela imprensa. Nós sabemos o que aconteceu. E hoje ele está com uma ordem, um pedido do Ministério Público para devolver 40 milhões pelo que ele fez, por, segundo as autoridades, ter se envolvido em associação criminosa para furtar dinheiro do Corinthians e enviar para o crime organizado. Então hoje, dá sim para o Romeu Tuma Júnior, para você, para qualquer membro da imprensa, falar de maneira firme e dura do Augusto Melo. O caso do André Sanches acabou de estourar, vai para o Ministério Público, vai para a apuração da Comissão de Ética e nós vamos ter que acompanhar. E se lá na frente
dependendo do que acontecer, as manifestações podem mudar de tom. Ah, mas ele já admitiu. Ele admitiu. Mas isso que ele fez é crime? Ah, não, isso não é crime, é imoral ou é crime? E é imoral. Eu já falo sobre isso, eu quero falar sobre isso porque eu tenho informação sobre esse caso. Mas o que eu quero dizer aqui é, eu estava na bancada do Mesa Redonda, quando o Romeu Tuma Júnior foi um dos convidados, e naquela ocasião, o Vilaron, que era o superintendente de comunicação do Corinthians no início da gestão Augusto Melo, entrou no ar e bateu boca com o Romeu Tuma Júnior e foi chamado de leão de chácara. Naquele momento, as declarações do Romeu incomodavam porque ele não atacava o Augusto Melo. Ele falava, calma, vamos apurar, tem que ver e tudo mais. Aí hoje ele faz a mesma coisa com o André Sanches e o pessoal fica bravo. Assim como fica bravo com a gente da imprensa. Você não está falando do André, você tem que falar se você é a favor da expulsão do André ou não. Meu amigo, eu fiz isso com o Augusto lá atrás? Não fiz. O Romeu fez? Não fez. A polícia fez? Não fez, porque é óbvio. E aí, eu quero aqui chamar a atenção para a postura também da organizada, que eu respeito demais. Tenho muitos amigos lá. Falo com o Alê, tenho respeito por ele, falo com o Metaleiro, com o Padinho, conheço a galera, respeito demais, todo mundo sabe e me conhece. Mas a questão aqui é, como que foi a ação da organizada? No início, durante as investigações. Ela foi lá para a porta do Parque São Jorge para exigir a expulsão do Augusto Melo? Não foi. Não foi. E quando teve protesto, deixaram o Augusto Melo subir, falar e falaram, vamos aguardar e vamos ficar de olho aí, presidente. Vamos fiscalizar. E é isso. E deu tempo. Tem que ver, tem que esperar a justiça. O Augusto diz que não, o outro diz que sim. Vamos esperar. Então a torcida também teve muita paciência com o Augusto Melo. Ela ajudou a eleger o Augusto Melo. Depois, quem foi lá cobrar, inclusive, foi o Metaleiro, que é da outra gestão, e eu acho que se sentiu, na obrigação, porque foi aquela gestão que ajudou o Augusto Melo a se eleger. Aí a torcida, agora, também teve parcimônia com a história do Augusto, e agora no final subiu o tom de, denunciado, esquece, você tem que renunciar. Mesmo assim, é uma nota oficial e tudo mais. E quando houve o protesto agora, o protesto foi para pedir a renúncia do Augusto e também para pedir a cobrança e expulsão dos outros. Mas veio todo mundo junto. Um protesto exclusivo lá na porta para pedir a saída e expulsão do Augusto Melo. Teve? Não teve. E aí eu entendo a postura do Romeu quando ele percebe a torcida reclamando dele, atacando ele, e ele, peraí, eu tô nessa aqui desde o começo. Só que isso aconteceu por minha causa, agora vai vir me atacar? Eu acho até que foi uma estratégia de defesa. Entendo que o Romeu não precisava ter falado como ele falou. Não precisava ter comprado essa briga também. Porque, repito, isso só alimenta uma discussão entre dois lados que querem a mesma coisa. Romeu exagerou no tom, mas não mentiu. E sabemos aqui, por isso que eu estou falando, trabalhando com fatos. Então não esperem da imprensa, dos órgãos de autoridade do clube e da polícia, da autoridade pública, a atitude que se tem hoje com Augusto Melo, porque hoje, para falar do Augusto Melo, nós já temos todos os fatos comprovados. Já houve uma investigação, já houve um desdobramento. Nos outros casos estão começando. E vamos apurar, e vamos investigar. Aí a cobrança tem que investigar, tem que ser a mesma régua, não pode engavetar. Por exemplo, eu não vejo a torcida organizada e nem o torcedor do Corinthians falar da comissão de ética. O Conselho Deliberativo vota. Romeu tem que ser pressionado para não engavetar, para levar para o plenário. Mas quem apura e entrega o parecer? O André Sanches, tem vários casos lá, o do André Sanches só vai ser julgado quando os outros forem. Quem faz isso? Quem faz correr? Quem faz segurar? Quem faz o negócio ficar lento? Quem faz o negócio ser acelerado? É a comissão de ética. E ninguém fala nada. É a comissão de ética que tem que fazer as coisas andarem, trabalhar,
apurar, soltar parecer, enviar para o conselho. Aí a pressão vai para o Tuma. Tuma, e aí, você recebeu da ética, bota para votar no plenário. Tem que ser assim. Só assim vai se chegar nas pessoas, só assim haverá fiscalização, punição e tudo mais. Então, cobrem as pessoas corretas, que têm de ser cobradas para os devidos processos. E percebam a inutilidade dessa briga entre conselho e torcida num momento como esse. Vocês querem a mesma coisa. E isso pode ser um marco na história do Corinthians. Mas se vocês ficarem brigando, pode tudo por água abaixo e não acontecer absolutamente nada. Porque quem está lá do outro lado, quem está para ser julgado, quer mais é que isso aí fique assim. Quer mais é que torcida e conselho briguem. Quer mais é que rache, que caia um, que caia o outro e a história morra. Para o Andrés, vai ser ótimo se a história dele não chegar no plenário. Para o Augusto Melo, vai ser maravilhoso se ele utilizar isso para voltar no dia 9. Para ele, está lindo essa briga. Então, percebam, reflitam. Hoje, vocês querem a mesma coisa. Hoje a torcida resolveu fiscalizar e o conselho também resolveu fiscalizar. Então, precisa esquecer essa história de ficar apontando o dedo para um, para outro, brigando com um, com o outro, porque, de fato, isso não começou agora. E a atitude do Romeu com o Andrés, agora, precisa ser justo. Ela está sendo idêntica à atitude do Romeu com o Augusto no começo da história do Augusto também. Diante dos desdobramentos, a situação foi mudando. E hoje dá para falar dessa maneira do Augusto Melo. Como um dia pode ser que dê para falar dos outros, mas precisa aguardar. Esse cuidado nas palavras, na maneira, no rito, é o que fez com que dezenas de ações, petições e recursos e agravos fossem indeferidos pela justiça. Foi tudo indeferido porque a coisa foi feita da maneira correta, sem atropelamento jurídico, sem exagero. Se fizesse a coisa de qualquer jeito, afoita, se ele falasse o que não deveria, se ele atropelasse procedimentos, se não tivesse esse cuidado, nada disso estaria acontecendo com Augusto Melo. Romeu se comprometeu a pôr o caso do Andrés no plenário. Palavra dele, que ponha e que a torcida cobre isso, mas isso só vai acontecer depois que a ética julgar. Depois que a ética apurar, não julgar. Depois que a ética apurar. Então, cobremos a comissão de ética para fazer os casos andarem. E assim vamos, gente. E assim vamos. Passa o Corinthians a limpo. Põe todo mundo para se explicar. E deixa o Osmar Stabile trabalhar. Fechou o contrato com a Nike, colocou a biometria facial, renovou com o Yuri Alberto. Agora acabou de acertar com a Gatorade. Não baixou a multa do Yuri. Facial, um puta de um sucesso. Fiel torcedor aí, mais de 17 mil já de novos sócios adimplentes. Contrato com a Nike excelente. E vamos que vamos. Vai romper o contrato do estacionamento da Neoquímica Arena. Vai por outro contrato. Deixa o cara trabalhar. Deixa o cara em paz para trabalhar, a coisa está andando, o Corinthians vai ter outra eleição em dezembro de 26 e deixa o conselho trabalhar, pressionem, mas não briguem, não rachem, conversem, fiscalizem, mas não briguem, não rachem, porque isso não é inteligente, isso estrategicamente é tudo que aqueles que têm de ser investigados e punidos querem. Não caiam em estratégias de milícia digital que ficam apontando o canhão para uma determinada pessoa para causar esse desgaste, para levar a esse tipo de pensamento. Ou você viu
essa milícia digital agindo assim contra Augusto Melo? Não viu, né? Defendeu até o último ponto. Quando não teve mais jeito, agora tudo bem. Mas os ataques, as acusações, os adjetivos para o Augusto não são os mesmos. O número de posts não é o mesmo. Então, se eu não caio nessa lábia, nessas mentiras, eu percebo, para mim é muito claro a estratégia de quem age com essa intenção nas redes sociais. Só que eles conseguem. Isso é uma estratégia de sucesso. Ela já vista a política mundial e brasileira. Agora você precisa ser inteligente, refletir e perceber, quer o bem do Corinthians ou não quer o bem do Corinthians? Porque o bem do Corinthians não interessa se é com o Andrés, com o Duílio ou com o Augusto Melo. O bem do Corinthians é uma torcida de olho, fiscalizadora e um conselho que não engaveta, que põe tudo para votar, uma comissão de ética que apura. E isso, caraca, pela primeira vez na vida está acontecendo. Quando eu falei com o Ávila me disse lá atrás, o ex-diretor financeiro do Andrés, cara, o Dunga, Robertson Medeiros, também me falou isso. Cara, lá atrás a gente não olhava cartão corporativo. Isso nunca existiu. Por isso que eu falo que isso é um marco. Isso nunca existiu. Hoje em dia querem extinguir o cartão corporativo. Pô, que bom! Mais um passo importante de mudança no Corinthians. Romeu Tuma Júnior, o cara já fez as audiências públicas para a reforma do estatuto, colheu as propostas das chapas e das torcidas, o texto está praticamente pronto, se comprometeu, deu entrevista falando que vota esse estatuto ainda esse ano, mas deixou muito claro, não vai ter votação do estatuto enquanto não tiver Assembleia Geral. A gente não sabe nem quem vai ser o presidente, conselho lá brigando. Passou isso, bota para terminar de escrever, bota para discutir o estatuto e vota e muda esse estatuto. Ele tomou iniciativa, o processo está em fase final e ele já avisou, depois da Assembleia é tocar o estatuto de maneira prioritária. Cara, você não concorda com isso? Não, por que não põe agora? Agora? Com o caso de impeachment sendo votado, qual é a condição do Conselho se reunir para isso? De novo, não estou defendendo, estou trabalhando com fatos, mas ele está certo. Deu dia 10 de agosto, aí sim o torcedor tem todo o direito de ir lá e falar, e agora, Romeu, o que precisa fazer aqui para o estatuto sair? Vamos andar com isso. E aí, se perceber uma certa morosidade do lado dele, aí sim tem que vir cobrança. Mas já teve audiência pública, já tem texto, já tem discussão pronta para ser debatida. Fiel torcedor deve entrar para votar. Acho que tem que ser mais do que isso, inclusive. Eu sou a favor de separar o futebol do clube social para acabar com esse problema. Para acabar com esse negócio de, olha só, eu pinto aqui a bocha e você vota em mim, eu te dou ingresso, você vai ser assessor, como assessor você tem direito a ingresso. Tem que acabar com tudo isso. Só separando o futebol do clube social não tem jeito. Essa é uma opinião minha. Que também concordo que não precisa virar SAF. Corinthians precisa de uma administração séria, responsável. É isso que o Corinthians precisa. Não precisa virar SAF para isso. Para isso, precisa haver fiscalização e cobrança. E estamos tendo isso como nunca se teve. Agora querem jogar tudo pro alto, querem rachar, querem acabar com isso. Alguém aí a favor de tirar o Romeu Tuma Júnior? Pode ser que sim. Tira o Romeu Tuma Júnior, quem vai ser o presidente do conselho? Você garante que o próximo presidente do conselho vai fiscalizar, vai agir, vai botar tudo para votar e ser fiscalizado como ele botou? Você garante que as comissões do conselho vão atrás das coisas como eles foram agora? Garante? Garante que não vai voltar a ser como era? Que não acontecia nada? Que as coisas não eram votadas? Até quando teve conta reprovada com o Andrés, não deu em nada. Cara, acordem. O Augusto Melo foi indiciado pela polícia, denunciado pelo MP. Teve a denúncia acatada pela justiça. Por furtar dinheiro do Corinthians. Tem que devolver 40 milhões.
por se associar ao crime organizado segundo as investigações. E hoje ele estava dentro do Parque São Jorge dando risada, falando que vai voltar a ser presidente do Corinthians. E vocês estão discutindo o que disse o presidente do Conselho Deliberativo. E vocês estão caindo nessa. É isso. Estão caindo nessa. Estão sendo feitos de bobos, de massa de manobra por muita gente. Não todos, obviamente, né? Tem torcedor que está esperto com isso. Mas percebeu a imoralidade que pode acontecer? Em outrora, eu tenho quase 40 anos de idade, um cara, seja lá quem fosse, não teria condição de pisar no Parque São Jorge se ele estivesse respondendo na justiça, fosse réu na justiça por roubar o Corinthians. E esse cara pode ser presidente do Corinthians a partir do dia 9 de agosto. E vocês estão brigando entre si. E vocês estão apontando o dedo pro cara que investigou tudo isso internamente. Percebe? Cobrem o Romeu para ter a mesma régua com o Andrés. Mas a torcida não teve a mesma régua com o Andrés. Eu apanhei muito pelas matérias que eu dei do Augusto Melo. Hoje tudo se provou. Mas eu apanhei muito. Em dado momento era a rede social, era a torcida, era todo mundo me criticando. Aí agora tudo se provou. Não precisa pedir desculpa como muitos fizeram. Está tudo certo, é o meu trabalho. É o meu trabalho. Está tudo certo. Mas eu sabia o que eu estava fazendo. Eu sou profissional. Tinha uma consciência tranquila. Tinha prova de tudo. Mas a torcida, no geral, eu não estou falando só da organizada, não enxergava isso. Não entendia isso assim, não. Não houve essa cobrança que agora está havendo para o caso do André Sanches. Tem que haver cobrança. Mas por quê? Com a régua diferente. Explica para mim por quê. Por que a régua está diferente? Para mim, a torcida tem que ter a mesma régua também. Você, torcedor, também tem que cobrar do mesmo jeito. O Augusto, o Andrés, o Duílio. Tem que ser igual, mano. Tem que ser igual. Assim como a atuação do Conselho. Tem que ser igual. O Andrés é um caso novo. Romeu está agindo com a mesma parcimônia que agiu no início do caso do Augusto. E a pressão tem que ser para que ele dê sequência nisso, para que a ética apure e para que ele leve para o plenário. Feito isso, vai falar o quê do cara? Feito isso, vai falar o quê? Agora quer que ele destrua o Andrés agora, no início de um processo que nem começou a ser investigado? O nome disso seria a irresponsabilidade. E ó, para quem fala assim agora, bom, Salazar, mas teve apropriação indébita. Vocês viram que eu abri a coletiva perguntando se ele ia fazer BO de apropriação indébita. Quando que o caso ia rodar? Qual era a atualização da comissão de ética? Eu fiz essas perguntas. Quem fez fui eu. O caso da apropriação indébita. Atenção, isso é informação. O Estatuto do Corinthians é frágil. Ele nem prevê expulsão nesse tipo de caso. Podem dar um jeito de julgar dessa maneira e botar para votar? Podem, mas o Estatuto não prevê. O Corinthians tem que tomar muito cuidado para não tomar uma atitude, e é o que o Romeu falou na coletiva. Aí o Andrés fala, o quê? Vocês não podem fazer isso, eu vou lá na justiça, ele revoga a decisão e acabou. Por isso que a coisa tem que ser feita do jeito certo. E não é porque muita gente tem raiva do André Sanches que eu vou ficar aqui inventando informação, notícia, falando que tem que ser assim, sabendo que não vai ser assim, sabendo que não é assim que funciona, sabendo que a lei não diz isso. Eu não vou ficar aqui fazendo isso. Sobre o caso de apropriação indébita, eu conversei depois da coletiva com o Leonardo Pantaleão, um dos maiores advogados criminalistas do Brasil e é o atual superintendente jurídico do Corinthians. E ele me explicou com uma analogia simples. Atenção, isso é informação.
A apropriação indébita é o seguinte, meu amigo. Eu tenho um carro. Eu empresto para você. Você está usando o meu carro. Aí eu falo assim, meu amigo, agora devolve o meu carro. E você fala, não, vou devolver não, vai continuar andando com o carro. Pô, peraí, você está achando que você é o dono do carro? Que você vai fazer o que você quiser com o carro? Não, senhor, devolve o carro aqui. Você não devolver, isso é apropriação indébita. Se o presidente do Corinthians tem um cartão corporativo, prerrogativa do cargo, ok. Se ele usar este cartão corporativo tem algum problema? Nenhum, ele pode usar. Agora, se eu, como órgão fiscalizador do Corinthians, pego aqui os seus gastos do presidente e falo assim, opa, peraí, meu amigo, você comprou aqui um carro para você com o cartão corporativo do Corinthians? Você não pode fazer isso, esse dinheiro não é seu, esse dinheiro é para você usar nas situações do Corinthians. Pode me pagar isso de volta. Ah, eu não vou pagar. Não vou pagar, comprei, não vou pagar. Isso é apropriação indébita. Agora, o presidente vai lá, usa o cartão, prerrogativa dele. Você pode falar, é moral, é imoral, mas ele pode. Ah, isso tem que acabar, concordo. Mas nesse momento ou naquele momento, ele poderia, ele podia, ele pode. Ele usa o cartão. Ninguém fala nada. Ele não é cobrado por nada. Cadê o crime? Cadê a apropriação indébita? Se não tem uma cobrança de que ele teria usado aquilo de maneira errada. Nossa, tem um monte de restaurante que o André estava comendo às custas do Corinthians. Aí ele vai falar, não, eu estava me reunindo com empresários. E aí? Aí você pode pegar a fatura e falar, pô, André, mas peraí, R$4.000 num restaurante? Não, isso não está certo, amigo. Vem cá, você vai ter que reembolsar o Corinthians disso aqui. Se tivesse documento de que o Corinthians cobrou o Andrés e o Andrés não quis pagar, a apropriação indébita. Agora, em nenhum momento, o dono, aquele que tem posse do cartão, o dono do cartão, que deixou para uso do Andrés, em nenhum momento ele cobrou nada, é porque ele entende que não há problema nenhum naquele tipo de utilização, naquilo que ele está gastando. E aí como que você vai dizer que o cara cometeu crime, que houve apropriação indébita? Outra coisa, vamos lá. Ô Andrés, aqui ó, você gastou a mais isso daqui. Isso aqui você não estava... Pô, peraí, você bebeu uns negócios lá e foi pro Réveillon e gastou o Corinthians, isso aqui não é do Corinthians não, você tem que pagar. Ô, foi mal, tá aqui, pum, paguei. Cadê a apropriação indébita? Quando foi cobrado, ele ressarciu o clube. A apropriação indébita, ele precisa ser cobrado e tem que se recusar a atender essa cobrança. Palavras de Leonardo Pantaleão. É por isso que o Corinthians não fez nenhum boletim de ocorrência. Porque o Corinthians, para fazer um boletim de ocorrência, ele tem que encontrar nos seus arquivos alguma cobrança que foi feita ao André Sanches. E a única coisa que ele encontrou até agora foi esse caso do Réveillon e que ele já pagou de volta. Ah não, mas peraí, isso é um absurdo. Ele tem que ir para a ética. Tem, já foi. Vai ser apurado. Ele pode ser julgado no plenário, pode ser advertido, pode ser suspenso. Agora, de que maneira vão expulsar o André Sanches, como muita gente quer? E outra, cadê o crime para fazer um boletim de ocorrência? E isso vai ser constatado agora. Vai ter uma investigação no Ministério Público, está em curso. Vamos ter que aguardar. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. O Conselho apura irregularidades administrativas. E a polícia vai apurar lá. Se a polícia encontrar coisas que nós não sabemos, aí o cenário muda. Agora, e se a polícia ali na frente virar e falar, não tem apropriação indébita. O cara nunca foi cobrado e quando ele foi cobrado, ele pagou. A história do carro. Te empresto meu carro, se você utilizar do jeito que você quiser e eu não falar nada, tudo bem. Agora, se eu te cobrar e você não me atender, aí é apropriação indébita. Palavras de Leonardo Pantaleão. Então, as coisas muitas vezes não são como as pessoas acham que são, ou como elas querem que sejam.
Entendeu? E a gente tem que agir com responsabilidade. Eu não posso aqui ficar gritando uma coisa que não é. Você pode falar, cara, isso é um absurdo, mas a lei não tinha que ser assim, o estatuto não tinha que ser assim. Então, beleza, aí nós podemos até concordar. Mas a lei é assim e o estatuto é assim. Que se mude o estatuto. Não tem mais cartão corporativo. Não tem mais isso, não tem mais aquilo, o torcedor tem que votar, tem que acabar com tudo isso, cara. Mas isso vai ser na reforma do estatuto após o dia 9. E até o final do ano, se Deus quiser, segundo o Romeu Tuma Júnior, em novembro, isso está liquidado com um novo estatuto votado e em vigor. A situação do Andrés é essa. Sabe o que eu acho que vai acontecer? Pelas informações que eu tenho, por exemplo, o Ministério Público, o próprio Corinthians, pega as faturas lá e fala, Andrés, vem cá, meu amigo, tem aqui, sei lá, 200 restaurantes em horários estranhos, valores muito altos. Você tem como provar que isso daqui era uma reunião para o Corinthians, com algum empresário e tal, alguma coisa? Você tem? Não, eu tenho, aqui, ó, nesse dia eu estava com fulano de tal, tá aqui. Ok. Agora, não tem como provar, Andrés, que você estava reunido com alguém, que isso aqui era para o Corinthians? Então, meu amigo, você vai ter que pagar esse restaurante, você vai ter que pagar aquele restaurante, aquela viagem, ou você prova que aquilo era para o Corinthians, ou então você vai ter que pagar, tá certo? Aí se ele falar assim, eu não vou pagar, opa, apropriação indébita. Agora se ele falar, tá bom, junta aí, quanto deu tudo? Pô, deu 100 mil reais, tá aqui, pum, paguei. Se isso acontecer lá na frente, depois das apurações, acabou, cara, acabou. Porque a lei diz isso, a apropriação indébita é se ele for cobrado e se recusar. É isso, cara. Essa situação. Então não é passar pano, é esperar a investigação, é cobrar a comissão de ética para que corra também dentro do Corinthians com a apuração, cobrar o Romeu para que o caso seja levado ao plenário e entender que tipo de punição cabe neste caso, que não é o outro caso do Augusto, é um caso diferente, com valores diferentes e que surgiu também depois do caso do Augusto. Que tudo ande, cada um o seu, e nós teremos que respeitar o estatuto e a lei. É assim que funciona, você querendo ou não querendo, gostando ou não gostando. Percebe? Agora, para encerrar, estou me alongando demais hoje já, enfim. Mas vamos lá. Augusto Melo, mais uma vez, deu entrevista hoje no Parque São Jorge. Sim, ele foi ao Parque São Jorge com a maior cara de pau falar que vai voltar no dia 9. E eu não vejo revolta. Cadê a milícia digital revoltada com Augusto Melo estar lá? Cadê os amiguinhos, né? Cadê os leões das redes sociais para mostrar a revolta de ter um presidente afastado e réu por ter roubado o Corinthians lá dentro do Parque São Jorge? Falando que vai voltar dia 9. Você vê? Só vendi. Vai lá na internet, vai lá nas redes sociais, dá uma olhada em quem são essas pessoas. São os leões contra o Romeu Tuma Júnior, contra o André Sanches. Mas são gatinhos quando fala do Augusto Melo, né? Cadê a torcida organizada também? Para eu falar, caraca, vem cá, você tá aqui dentro ainda fazendo isso? Falando que vai voltar no dia 9? Porque o conselho nisso não tem o que fazer, né? O cara é sócio, ele pode frequentar. E aí, o que ele faz? Ele se utiliza. Vem cá, a torcida tá brava com o Romeu? Ele vai lá e vai meter o pau no Romeu. Claro, pro Augusto Melo é ótimo que metam um pau no Romeu. Claro que é ótimo pra ele, né? Bom pra caramba. E muita gente cai nessa. Olha aí, que legal. Tem mais. Romeu cometeu gafes. Quando ele falou assim, um construiu o estádio, o outro não sei o quê, tá errado. Não deveria ter falado isso. Eu entendi o que ele quis falar. Ele quis dizer que um caso é um caso, outro caso é outro caso. E ele o Romeu, aí a opinião, claramente, quando ele fica toda hora comparando o caso do Andrés com o caso do Augusto, ele tá realmente, ao meu ver, incomodado com o fato de estar percebendo que o caso do Andrés pode salvar o Augusto. Que as pessoas não estão dividindo as coisas. Que um caso está ofuscando o outro. Que um caso está dando munição para o outro. Eu tenho certeza que é isso
que está deixando o Romeu maluco, puto da vida. Tenho certeza que é isso. Só que na hora de se expressar, talvez de cabeça quente, irritado, falou que não devia. Porque não importa se o Andrés construiu o estádio, se o Duílio fez não sei o quê, se o Augusto fez não sei o que lá, não importa. Não importa o que os caras fizeram. Porque esses casos deles, de cartão ou de furto, têm que ser apurados e investigados da mesma maneira. Quando ele citou o Flamengo, claro, cometeu gafe, falou besteira, eu na hora reagi. Eu estava na coletiva e fiz, putz, não acredito. Porque claro que aquilo ali bate no ego do torcedor. Machuca, dói, o cara não quer ouvir isso. Normal. Eu entendi o que ele quis dizer. Todo mundo entendeu, né? O Flamengo se reestruturou e, estruturado, ele está no topo da cadeia hoje, financeiramente. Com grana para investir, para grandes jogadores, dando lucro para caralho, tal, não sei o quê. É isso. O que ele quis dizer é isso. Nós temos que estar ali, junto com o Flamengo, com dinheiro, com investimento e brigando por títulos e ganhando. Foi isso que ele quis dizer. Deveria ter dito? Não, não deveria ter dito. Errou. O nome disso para mim é gafe. Se expressou mal. Eu entendi, você entendeu o que ele quis dizer, mas deveria ter dito daquela maneira? Não, mas isso é muito pequeno perto do resto. Só que isso vai ser utilizado, né? Opa, caramba, né? Quem quer tirar ele, quem quer ajudar o outro a voltar, tal. Opa, vamos pegar isso aqui, vamos abordar. Aí bate nesse assunto. O Augusto Melo, ele vai lá e fala, ele quer ser presidente do Flamengo, ele vai pro Flamengo. Para mim o Corinthians é muito maior. Discurso populista, discurso para agradar ego. Porque na prática, o Augusto Melo falou, né? Mas por que ele não fala do caso da Vaidbet, pô? Por que ele não responde o fato de não ter nenhuma comprovação de comunicação com o Alex Cassundé? Por que ele não fala da divergência do discurso entre o dele, o do Sérgio Moura e do Marcelo Mariano sobre a presença do Alex Cassundé? Por que ele não fala do dinheiro que começou a cair na conta dele sempre abaixo de R$2.000 para não ter o depositante identificado? Que começou a cair em novembro, quando ele se elegeu presidente, e parou de cair em abril, quando a Gazeta deu uma matéria para falar da rede social. Antes, depois disso, não caía esse dinheiro na conta dele, segundo a polícia. Segundo os relatórios do COAF. Por que ele não fala disso? Por que ele não fala dos mais de 4 milhões que o Nelson Williams, advogado da PixBet, vai receber por causa do acordo com a PixBet que não foi feito no momento correto? E que o Yun, que comandou isso. Por que ele não fala disso? Dos 40 milhões que ele tem para receber, do dinheiro ter ido para a conta do PCC? E de tantos de outros casos. Mas ele vai lá e vai o quê? Vou para o discurso populista. Vou falar aquilo que agrada o ego. Ah, ele cometeu a gafe do Flamengo? Bate nisso e pronto. Eu vou voltar, é isso, é aquilo. O cara falou do Flamengo e tal. E a torcida veio... Concentre-se no caso Vaidbet. O que aconteceu ali. É isso que precisam pedir explicações para o presidente afastado do Corinthians. Precisam querer, na verdade, os 40 milhões de volta. Entender por que estava com premiação, direito de imagem e salário atrasado. Entender porque até o time das meninas estava atrasado. Ué, o que aconteceu com aquele dinheiro lá que veio lá da LFU de adiantamento? Por que está tudo atrasado? Por que demorou tanto para fazer a facial? Por que o Corinthians, sem a facial, tinha muito menos ingresso para o fiel torcedor e a receita dava muito menos com mais público? Como é que explica isso? Mas não, o cara vai lá de peito aberto, pega a gafe do Romeu falando do Flamengo, joga para a torcida, discurso populista, fala que vai voltar e todo mundo aceita, todo mundo cai. Todo mundo não, né? Todo mundo não. E deixa eu falar para encerrar de vez aqui. Quando Augusto Melo, quando o Romeu Tuma Júnior falou que a torcida causou medo no associado, que aquilo ali não foi legal, isso não é uma opinião, isso é uma informação. Eu tenho áudio de sócio do Corinthians do dia seguinte
aquela atitude, falando, sabe o quê? Que ficou com medo, que no dia 9 não vai votar. Isso cresce a possibilidade do Augusto voltar, porque eles falaram que estão com medo, que aquilo ali pegou mal, que dentro do clube pegou mal, o pessoal ficou com medo, falou, meu, dia 9 não vou trazer meu filho aqui, porque eu tô com medo de trazer criança. Porque no dia 9 o menino joga tênis, o outro vai para natação, o outro vai jogar bola, e as pessoas estão com medo de ir para o clube. Tem muita gente que queria ir lá votar e falou que não vai aparecer para votar porque está com medo. Foi isso que o Romeu falou e que eu vi muito torcedor bravo. Pô, ele reclamou do protesto, ele disse que o associado ficou com medo. É isso mesmo, ele está ouvindo o que eu estou ouvindo, tem o áudio disso. De associados falando, pô, meu, caramba, dia 9 isso aqui vai ser uma loucura, nós estamos com medo, tal, não sei o quê. E muita gente, inclusive, que quer ir lá e votar para tirar o Augusto Melo definitivamente, para o clube seguir sendo tocado. Ou seja, o associado quer a mesma coisa que a torcida está pedindo, mas ele não vai porque ele está com medo do que a torcida pode fazer lá. Foi por isso que o Romeu falou ali. É por isso que é bom vir aqui e explicar, apurar o que está acontecendo. Porque o torcedor muitas vezes ouve, não entende nada, tira uma conclusão e pá! Portanto, senhores, é isso. Eu acho que me estendi demais, mas trouxe aqui muita informação, é muita apuração, é um entendimento do que está acontecendo lá e minha análise, minha opinião sobre toda essa situação que é lamentável. É lamentável. Para mim, o Corinthians e o corintiano está perdendo uma grande oportunidade, não está enxergando quem são os seus verdadeiros aliados e inimigos, não está percebendo a oportunidade e o marco histórico, institucional que o clube está vivendo e de repente vá tudo em vão e a gente volte a ser como era antes. É isso. Concorda, não concorda? Manda aqui nos comentários, diz aí o que vocês acham, se puder compartilhe isso aí com seus amigos corintianos. E é isso. Aquele abraço. E aí, curtiu? Bom, já deixa aqui nos comentários então a sua opinião, se inscreva e compartilhe esse vídeo. E ó, fica de olho, porque sempre vai ter conteúdo interessante para você aqui na Salazar TV.